é em relação que vocês vão ver que toda a apresentação ela está traduzida e baseada no artigo traduzido. Porém, é muito importante sempre a gente ler o artigo original em inglês, né? Porque a gente sempre vai ter dúvida para algumas traduções e algumas coisas, sempre tentar buscar o original. Para quem não tem contato com a língua, todo mundo vai ter dificuldade, mas a gente tem que começar em algum momento para conseguir ter esse contato, né? Então, o artigo ele se intitula Eventos adversos em unidades de terapia intensiva e de cuidados continuados durante procedimentos no leito, um estudo observacional prospectivo de enfermagem durante os cuidados críticos. Já no título a gente já tem um problema de tradução, porque eu traduziria como cuidados continuados durante o banho de leito, pelo título dele em inglês, mas eu deixei aqui o título traduzido para fazer esse comentário para vocês, como uma pequena coisa pode mudar, né, quando a gente traduz um material. Então, ele já começa introduzindo sobre o perfil em si dos pacientes críticos, né, que a gente sabe que são pacientes mais graves, né, que são internados na terapia intensiva e que por isso são necessários cuidados de enfermagem continuados, né, várias vezes ao dia, e a monitorização contínua desses pacientes. A gente também sabe que se eles estão ali, eles têm mais dispositivos conectados, eles têm fios, eles têm tubos conectados, drenos, né? E o manejo desses pacientes é sempre muito mais delicado, porque toda vez que a gente mede, a gente pode desconectar, pode extubar um paciente por acidente. Então, esse manejo, ele é delicado, né? Mas os cuidados de enfermagem, eles são muito importantes. Mesmo sendo contínuos, eles são para o bem do paciente, para promover uma reabilitação precoce desses pacientes, né? Inclusive os cuidados de higiene pessoal, que às vezes são muito esquecidos, mas esses cuidados, eles auxiliam na prevenção de úlceras por pressão, né? E além disso, a gente também tem que pensar em alguns outros cuidados que também se tem na terapia intensiva para prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica também, que é usada essa higiene também, que é um tipo de cuidado de enfermagem relacionado à higiene, né? Não só o banho de leito em si. Mas lembrando que o banho de leito, ele é um procedimento muito complexo. Ele tem várias etapas, né, para a gente virar o paciente. Então, imaginando esse contexto, o paciente cheio de fios, cheio de tubos, e ele tendo que ser manejado, tendo que ser virado, isso tudo pode resultar em alterações hemodinâmicas, respiratórias, neurológicas do paciente, né, durante esse manejo, durante a realização desse procedimento. Então, quando o artigo ele introduz, ele traz o que se tem um pouco na literatura sobre esse manejo, esse posicionamento do paciente. Então, ele traz que se tem que já colocar o paciente de decúbito lateral direito ou esquerdo já é associado ao deslocamento acidental dos dispositivos e, portanto, efeitos adversos que esse procedimento pode desencadear, né? Se a gente está tirando, impedindo a respiração, a gente pode estar causando um grande efeito para o paciente, né? E daí, como ele vai tratar de efeitos adversos, ele então se fundamenta, né, numa definição de efeitos adversos graves que ele vai utilizar durante a apresentação, a escrita do artigo, né? Então, ele define como uma alteração fisiológica que pode colocar a vida em risco, prolongar a hospitalização ou resultar em sequelas funcionais, comprometendo a segurança do paciente. Ele também traz que na literatura ainda não foi determinado com precisão os fatores de risco para esses eventos. Isso é para fundamentar a importância dessa pesquisa, fundamentar a importância desse estudo, dizer que não se tem a precisão desses fatores de risco, né? Ele também traz uma coisa muito interessante que eu acho que todos nós a gente percebe durante as práticas, e o banho de leito ele é uma coisa muito heterogênea, que os profissionais fazem de diferentes formas nas suas práticas no hospital. Não existe um protocolo que cada instituição, cada unidade que a gente vai, cada profissional acha o melhor jeito de fazer. Isso não é muito padronizado, às vezes. A gente aprende de uma forma na aula e daí na prática vê outra várias vezes de formas diferentes, né? Ele também traz na literatura que alguns estudos, eles falam sobre a incidência, né? Eles estimam a incidência dos eventos adversos, mas mais focado durante o transporte hospitalar dos pacientes críticos e não durante a internação deles na terapia intensiva. E quando eles falam sobre os procedimentos de enfermagem na terapia intensiva, eles focam mais em fenômenos como a dor, né?
como um efeito adverso, que é muito importante, mas acabam não falando de outros efeitos adversos que podem ser desencadeados por diversos procedimentos, como é um paciente que está sempre recebendo diversos cuidados de enfermagem. Então, ele também traz um dado que 23% dos procedimentos eles estão associados a grandes alterações fisiológicas, como taquicardia e hipotensão. E o objetivo do estudo, então, é determinar a incidência de efeitos adversos graves durante os procedimentos de enfermagem e identificar os fatores de risco para esses eventos. Tudo tranquilo? Posso seguir? Sim, tá perfeito. Tudo show, pode ir. Tá, então, o método ele é um estudo prospectivo e observacional. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o pesquisador ele esteve presente durante esse estudo, tá? E um estudo observacional, ele é um estudo, já trazendo um pouquinho a minha opinião pessoal, assim, na minha visão, ele é um estudo muito bom, porque ele não tem uma interferência direta do pesquisador no que está sendo feito, ele é descrito de uma forma, então, sem opinião, sem subjetividade, é descrito exatamente o que é feito, apesar de a gente saber que isso sempre pode existir, né? Mas então é esse tipo de estudo. Ele é um estudo que foi realizado em 24 unidades de terapia intensiva e cuidados continuados na França, Bélgica e Luxemburgo. A data foi entre 1 de maio de 2018 e 31 de julho de 2018. Os critérios de inclusão foram os pacientes que eram admitidos, né, em unidade de terapia intensiva ou cuidados continuados nas últimas 72 horas a partir do início do estudo, né, que preencheram pelo menos um dos critérios de gravidade. Então, se foram intubados com tubo endotraqueal, faziam uso de cânula de traqueostomia, se recebiam infusão contínua de drogas vasoativas, se estavam fazendo uso de ventilação não invasiva com pelo menos 1 hora durante as 24 horas anteriores à triagem realizada para realização do estudo, né? Se faziam uso de oxigenoterapia de alto fluxo umidificado e aquecido, e os critérios de exclusão, né, então, é a contraindicação médica para virar o paciente em decúbito lateral, né, quando não se podia virar para realizar o banho de leito, a interrupção do tratamento necessária, né, ou se tinha uma lesão na coluna, ou se o banho era de alguma forma realizado pelo próprio paciente. Então, aqui, o desfecho primário, que é o desfecho principal que a gente tem de um estudo, que é esperado, né, que responde o objetivo de pesquisa, que é a proporção de procedimentos de enfermagem associados a eventos adversos graves sobre o número total de procedimentos de enfermagem durante 72 horas. O desfecho secundário, então, é a incidência de cada evento adverso individual, identificando fatores de risco relacionados ao TI, paciente e enfermeiro para esses eventos. Então, o desfecho primário, ele fala mais sobre os procedimentos que se associam aos eventos adversos graves, para não ficar muito confuso, né? Se qualquer coisa vocês perguntem. E o desfecho secundário, ele fala mais sobre os fatores de risco que ele mesmo tinha trazido anteriormente, que não tinha muitos fatores de risco, né, na literatura. Então, a coleta de dados ela foi baseada em 3 tópicos principais, né, os dados da UTI, os dados demográficos e os dados de enfermagem. Os dados da UTI se falavam mais de tipo de unidade, o número de leitos, né, o tempo médio de permanência do perfil dos pacientes que internam nessas unidades, o horário de visitação, o número de profissionais que tem para atender, né, nessa unidade, o número de posicionamentos que é feito, os horários, se tem algum protocolo específico nessa unidade, os dados demográficos, então, idade, sexo, altura, peso, IMC, a presença de dispositivos invasivos, sequelas neurológicas, duração da ventilação, tempo de internação na UTI, o estado vital na alta da UTI e o estado vital na alta hospitalar, que teve, né, durante o estudo. Os dados da assistência de enfermagem, então, os tratamentos que foram administrados, as características do cuidador, duração do procedimento, em quesito de tempo, né? O nível de consciência e o estresse global também de enfermagem. Novamente, daí ele ressalta o que ele considerou evento adverso como qualquer experiência indesejável associada ao banho de leito que gerou a necessidade de intervenção terapêutica ou médica.
Então, daí ele lista, né, o que seria considerado uma parada cardíaca, uma intubação acidental, saturação que requer uma intervenção terapêutica, obstrução e inalação de muco que requer uma aspiração endotraqueal, desconexão acidental de um dispositivo implantado, tubo, dreno, catéter, qualquer um, hipotensão que exija alguma intervenção terapêutica, arritmia ou agitação também que exija alguma intervenção terapêutica, disfunção do equipamento, então o equipamento desregulou alguma coisa nesse sentido, queda do paciente também que necessitou de alguma intervenção, e dor aguda, que eles separaram por escalas. Eu não coloquei as escalas aqui para não ficar muito cansativo, até porque eu não pesquisei cada uma, mas eles colocaram no artigo as escalas que eles utilizaram. Eles usaram várias escalas nesse artigo, usaram escalas de estresse global, usaram escalas de dor diferentes, né? Então, aqui os resultados. Então, entre o período do estudo, né, participaram 24 UTIs, sendo dessas UTIs, 24 UTIs, foram incluídos 253 pacientes, e nesses 253 pacientes foram realizados 1.529 procedimentos de enfermagem. No caso, eu interpretei 1.529 banhos, como o artigo está. Isso ficou um pouco confuso. Depois, na minha opinião, pessoal, vou trazer mais, mas eu interpretei como se fosse 1.529 banhos de leite, porque o período do estudo era longo e acho que é viável esse número, né, por esse tempo. A média do tempo do procedimento realizado por 2 ou mais ou menos 1 cuidadores foi de 20 ou mais ou menos 13 minutos, né? Dos 253 pacientes, 142, 56% apresentaram pelo menos um evento adverso, né? Que é um daqueles que eles trazem, então a gente vê que é um número bem relevante. Quase 60% dos pacientes, eles apresentaram um evento adverso, mas aí depois ele traz uma outra análise, que é a análise por procedimento. Então, dos 1.529 procedimentos de enfermagem realizados nesses 253, 295, que corresponde a 19,3%, foram complicados por pelo menos um evento adverso. Então, quando a gente analisa o número total de procedimentos de enfermagem, que foi um número maior, a porcentagem, né, ela diminui. Então, só 19%, não que não seja um número, como eventos adversos eles podem ser tão graves, né, não diminuindo esse número, mas é uma outra forma de se ver os dados que eu achei bem legal, me chamou a atenção, assim. Os eventos mais comuns, então, foram a dessaturação, né? Mas se vocês olharem, 84 em 1523, então 5,5%. Hipotensão arterial, 68 em 1523, ou seja, 4,5%. Agitação, 64 em 1522, ou seja, 4,2%. E dor aguda, 55 em 1522, ou seja, 3,6%. Os fatores associados a esses eventos foram a presença de um protocolo específico, traqueostomia, administração de opioides, presença de médico, duração do procedimento de enfermagem. Então, assim, quando a gente fala a presença de um protocolo específico, eu interpretei que isso quer dizer que, normalmente, quando há algum protocolo específico, é porque já se observou alguma necessidade desse protocolo. Seja, por exemplo, se tu tem um protocolo para utilizar uma medicação, é porque ela provavelmente tem algum efeito adverso, que pode ser perigoso e que tem que ter algum protocolo, algum fluxograma para ser seguido caso algo aconteça. Então, isso vai ser associado a eventos adversos já automaticamente, porque se já é criado um protocolo, é porque já se espera isso. A mesma coisa, a presença de médico. Não se deve pensar, todas as vezes que tinha a presença de um médico foi associado a maiores eventos adversos. Não, provavelmente o estudo está querendo se tratar que todas as vezes que foi necessário chamar um médico, um profissional médico, ocorreu um evento adverso. Então, a presença do médico já indicava uma gravidade maior, uma necessidade de chamar o profissional médico. Então, só para contextualizar, eu não trouxe todo para não ficar tão maçante. Tentei trazer a apresentação de uma forma atrativa, né? Então, ele traz nos resultados 3 tabelas. As tabelas com dados demográficos, as tabelas... Esqueci a palavra. Com dados demográficos,
E eu trouxe só de procedimentos, que foi a que eu achei interessante a análise para mostrar para vocês, para apresentar. Eu achei que a outra não tinha nada muito interessante. Como ele avaliou, ele teve que trazer. Mas eu achei que essa aqui tinha mais interessante. Então, para mostrar para vocês aqui com o cursor, então ela tem 3 colunas, as características, né? Tem SAI. SAI aqui, na verdade, é a sigla para sem eventos adversos, né? Sem eventos adversos graves, em inglês, que eu trouxe a tabela, tirei um print e daí isso aqui não ficou traduzido. Com pelo menos um evento adverso. Então, aqui em cima ele traz o total. Então, sem evento adverso, daquele total de 1.529, né, procedimentos de enfermagem realizados, 1.234 eles não apresentaram nenhum evento adverso, enquanto 295 apresentaram pelo menos um evento adverso. Aí depois, nessa coluna de características, ele traz fatores de banho de leito, número de enfermeiros durante, né, o procedimento. Então, menor que 3, entre 3 a 4, 4 a 5 e maior que 5 profissionais durante, mais enfermeiros durante o banho de leito. Aí o que a gente pode observar? Essa última linha aqui, essa última coluna aqui que eu esqueci de falar, desculpa, é um intervalo de confiança. Quanto maior esse número, menos confiável é os dados anteriores, tá? É claro que isso não, eu acabei olhando que não interfere nos dados mais relevantes que eles colocaram. Então não é uma coisa para se preocupar muito. Ah, o que é aquele P ali, que horror, sabe? Não é uma coisa para se preocupar muito. Porque, por exemplo, aqui, ó, a gente pode ver que 100 eventos adversos é o maior percentual, né? Mas foi entre 3 a 4 profissionais de enfermagem, né, no caso. Enfermeiros, no caso. Mas também foi o maior com pelo menos um evento adverso, né? Que correspondeu a quase 60%. Então, não, esse nível de significância aqui tá bom, então isso não interfere muito, assim. Aí depois eles avaliaram por profissão, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e outros. Aqui o percentual ele vai passar de 100%, mas é exatamente por isso, porque às vezes tinha mais profissionais que o número de procedimentos, né? Então é por isso que vai ficar um pouco estranho, vai alterar um pouco. Aqui a presença de médico, que foi avaliado também sem eventos adversos e com eventos adversos. A idade dos funcionários também foi avaliada. O número de anos de experiência em terapia intensiva aqui embaixo. E o nível de estresse global. Aqui, continuando a tabela, então, a duração do procedimento, né, se foi menor que 5 minutos, entre 6 a 10, 11 a 20, 21 minutos a 40 minutos. Se for maior que 40, que é bastante tempo para um banho, a gente sabe disso, assim como 5 é pouco, 40 é muito tempo, né? E aqui também os principais resultados, né? Entre 11 a 20, a gente vê a maioria sem evento adverso, 42%, e 102 com evento adverso também, a mesma faixa etária de tempo teve ou não teve evento adverso. Número de cuidadores presentes, o nível de consciência do paciente, né? Se foi realizada a administração de agentes hipnóticos durante o procedimento, a administração de opioides, a administração de bloqueadores neuromusculares, a administração de neuroepiléticos, de ansiolíticos, outras drogas vasoativas. E também aqui embaixo eles avaliaram a presença de família durante a prestação de cuidado. E dessa era isso. Aí depois são apresentados os resultados, ele vai discutir esses resultados com o que já se tem na literatura, né? Sobre os resultados que ele encontrou. Então, eu trouxe alguns tópicos que os autores trouxeram para embasar esses resultados que eu apresentei para vocês, né? Então, que é fundamentado já, né, que os procedimentos de enfermagem nesse tipo de paciente na terapia intensiva, ele pode levar às variações hemodinâmicas e respiratórias, por isso que já é relevante esse assunto, né?
A associação do decúbito lateral, do movimento do paciente, com uma diminuição significativa da saturação. Também um estudo que avaliou toda a permanência dos pacientes sem apresentar marcadores de gravidade relatou uma taxa de 1% de eventos adversos relacionados ao posicionamento. Então, o posicionamento ele tem um pouco ainda de precisa de uma necessidade de estudos mais, né? Mas se tem na literatura uma fundamentação, uma certa fundamentação sobre o quanto isso pode ser prejudicial para os pacientes, né? Um estudo que observou que 16% dos procedimentos de posicionamento foram complicados por efeitos adversos também. Então, esse com um número um pouquinho mais relevante. Aqui sobre os protocolos, né? Que essa associação dos eventos adversos e o uso de um protocolo específico de enfermagem representa uma resposta a um problema que já foi identificado. Porque se criou um protocolo é porque já tinha sido previamente identificado que havia um problema, e esse problema ele pode ser relacionado à carga de cuidados, o número de funcionários, a gravidade da doença em si, daí já se cria um protocolo para se ter uma padronização, né, daquele cuidado. Pelas UTIs elas representarem, né, elas terem essa permanência, alta permanência, né, de pacientes graves, o perfil, de pacientes mais graves, então elas já estão acostumadas a realizar um grande número de registros sobre os efeitos adversos. É uma cultura dentro das UTIs fazer esses registros, então isso pode auxiliar na realização de estudos, né? Porque o registro ele também é muito importante. Então, se já se tem um tipo de unidade, esse tipo de cultura é muito bom. Um protocolo de posicionamento do paciente tem impacto direto na taxa de eventos adversos, pois resulta em práticas mais padronizadas. Porém, depois ele traz um contra-argumento, né, que apesar da prática padronizada ela ser mais tranquilizadora para os enfermeiros que são inexperientes, como ele avaliou nos resultados ali, o tempo, né, de experiência que o profissional tinha em UTI, né, ela ao mesmo tempo ela limita o atendimento personalizado que pode ser dado por enfermeiros mais experientes. Os enfermeiros mais experientes conseguem ver de uma forma um pouquinho mais subjetiva, né, a necessidade daqueles pacientes. Então, a conclusão do estudo é que os efeitos adversos graves ocorrem durante quase 20% dos procedimentos de enfermagem e mais de 50% dos pacientes durante as primeiras 72 horas de permanência na UTI, que foram os principais resultados, né, trazidos por ele. E os fatores de risco foram identificados, mas são necessários mais estudos, né, para testar estratégias específicas de prevenção, já que esse artigo ele não trouxe muito isso. Eu acho que a minha opinião pessoal eu fui trazendo assim durante o artigo, assim, eu tentei trazer durante a apresentação para não ficar uma coisa só no final, assim. E acho que era isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, eu tentei, eu não consegui ensaiar antes, né, essa apresentação com o Diogo, eu queria ter ensaiado. Tentei trazer assim no meu entendimento com o que eu tenho, assim, o máximo que eu consegui traduzir, trazer o melhor possível, assim. Mas claro que tem muita coisa que a gente não sabe, né? A gente vai aprendendo e tudo mais. Eu achei que foi ótimo, gostei muito. Gostei do artigo e da apresentação também, ficou muito bom. Obrigado, Amanda. Não ficou e foi incrível mesmo. Gente, eu queria pedir para quem se sentir à vontade que abrisse o microfone para a gente conversar um pouco sobre esse artigo, tendo em vista principalmente assim que banho de leito é uma coisa que vai estar na nossa prática diária, né, como enfermeiros assim. Então eu acho, às vezes a gente pensa, de repente só um banho de leito, sabe? Mas olha o que um banho de leito às vezes pode ter de problema, desde queda do paciente até tração acidental de drenos ou coisas assim, né? Olha a porcentagem que a gente tem de eventos adversos acontecendo nas 72 horas, como a Amanda trouxe para a gente. E é muito interessante a gente tocar no ponto que a Amanda trouxe para a gente, a falta de uma padronização desse banho de leito, né? Quem aí já teve contato alguma vez com
com o hospital e já viu algum banho de leito acontecer, sabe que muitas vezes não tem, assim, uma sequência que as pessoas seguem, né? É muito de profissional para profissional. Um chega e começa mexendo, lavando o cabelo, tu chega, começa lavando os pés e é um negócio, assim, meio bagunçado, sabe? E isso influencia muito na geração desses efeitos adversos, né? Então, como é importante que a gente comece a olhar de uma maneira diferente já agora, enquanto a gente é acadêmico, para que nós, quando estiver lá, ter um poder de trazer um desfecho diferente para esses pacientes, né? De que isso não aconteça e que a gente possa ter a nossa unidade, que ela vai ser uma unidade tocada por nós, que ela seja uma unidade mais segura, onde os pacientes tenham um maior conforto e, ao mesmo tempo, tenham segurança, né, durante o nosso cuidado. Então, eu queria... Esse número aí, né, mais de 50%, deu 56%. É muito, tipo, a porcentagem é muito alta, acontece demais, né? Posso fazer uma contribuição rapidinha? À vontade. Amanda, parabéns pela tua apresentação. A gente sabe que ler um artigo em inglês não é só jogar no Google Tradutor, né? Às vezes as pessoas acham que, joguei no Google Tradutor, tá tudo certinho. Não, né? Eu tive que enviar um trabalho agora para o Congresso Mundial de Cardio, tinha que ser em inglês. E eu tive que penar muito na tradução, porque alguns termos médicos, eles vão mudar, né? Então, assim, não é só traduzir no Google Tradutor, né, que vai, no geral, o artigo lá traduzido bonitinho, com uma compreensão exata. Então, parabéns por isso, acho que deixou isso bem claro na tua apresentação. Eu só queria fazer uma contribuição ali, né? No estudo, eles falam que a presença do médico foi um fator de risco para evento adverso, né? Só que daí, pensando na terapia intensiva, o médico ele só vai estar presente no leito quando tiver alguma intercorrência, né? Uhum. Então, eu acho que, teoricamente, eles não é um fator de risco, eu acho, né? Porque, obviamente, se o médico está lá é porque o paciente já está grave, o paciente está instável, né? Daí eu discordo nesse ponto aí do artigo, porque dá uma enviesada, assim, e deixa um pouco na dúvida, né? Porque, óbvio, se o médico está ali é porque o paciente provavelmente esteja instável, né? Ele já está um pouquinho mais grave. Né? Foi o que eu tentei explicar quando eu trouxe esses pontos, porque quando a gente lê só o resultado jogado assim, pode dar uma interpretação errônea, né? Pode achar a presença de médico é um fator de risco, mas não é bem assim que a gente tem que interpretar, né? Tem que sempre ter um cuidado, por isso que é um artigo da saúde, né? Justamente para a gente que entende poder ter essa visão de ler que não é bem assim. Eles não vão explicar tudo, né, que está entre as entrelinhas, assim. Assim como aquela questão dos protocolos, assim, tem um protocolo, então isso é um fator de risco para eventos adversos. Não, mas é porque se tem um protocolo, é porque já foi necessário antes, né, ter um olhar especial para aquela prática, né? E eu queria te fazer uma pergunta, o que tu acha que isso muda na nossa prática assistencial, assim, né? Porque muitas vezes eu falava pra galera, né? Falei para eles em práticas 2 também, que o banho às vezes mata, né? Às vezes tu não deixar de banhar o paciente um dia, talvez o cara não vai morrer, né? Ficar 2 dias sem tomar banho. Mas agora talvez tu dar banho no paciente, talvez tu vá matar ele, né? Daí eu queria saber o que tu acha que isso muda na nossa prática assistencial. Eu acho que eu tenho várias opiniões para essa pergunta, assim, porque o banho de leite, primeiro, assim, o banho, a higiene, ela é fundamental para o bem-estar, né? A gente sabe disso. Eu não consigo ficar um dia sem tomar banho, às vezes eu tenho vontade de tomar mais que uma vez banho ao dia. Então, eu fico me colocando no lugar do paciente. Isso é conforto, isso é bem-estar, isso também é cuidado. Às vezes eu sinto que o banho, ele é visto... Por que surpreende tanto a gente quando a gente lê um artigo assim? Porque o banho, a nossa profissão, né, a área da saúde, é visto como muita hierarquia, né? Então, algumas coisas são menosprezadas e algumas coisas são colocadas como as pessoas com menos conhecimento deveriam realizar. E é o caso do banho de leite, que aos poucos, né, com a evolução da enfermagem e tudo, foi colocado como uma tarefa do técnico de enfermagem. Como ele tem menos estudo, então foi visto como uma coisa menos importante. Mas isso não é menos importante. A impressão que eu tenho é essa. Assim como a administração de medicamentos, que são feitos por eles, né? Também podem causar diversos problemas, inclusive levar à morte, inclusive como banho de leito, no caso do técnico lá que trabalha na terapia intensiva, que precisa da presença do enfermeiro, né?
Então, o que eu acho? Não pode se deixar de fazer o banho de leito, a não ser em casos que sejam extremamente contraindicados. Eu acho que o banho de leito, ele faz parte do cuidado, ele precisa ser realizado, assim como qualquer higiene, né? Eu tenho uma amiga que ela apresentou o TCC há 2 anos atrás e o TCC dela foi muito legal. Ela fez na UTI da Santa Casa e ela falou sobre prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. E o trabalho dela, né, foi uma atividade educativa nas unidades. Então, o que ela fez inicialmente foi medir. Eu não vou saber dizer os resultados agora de cor, mas eu lembro que eu fiquei impressionada porque ela era muito dedicada. Ela mediu o nível, né, por um período de tempo, pacientes que tinham pneumonia associada à ventilação mecânica. Aí depois ela ficou muito tempo trabalhando nisso. Depois ela pegou e fez práticas educativas, né, com a equipe de saúde, explicando a importância de se realizar a higiene com clorexidina a cada 12 horas, né, clorexidina, para prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica. E depois ela apresentou resultados excelentes, assim, quando ela foi medir de novo, né, esse indicador. Então, eu acho que a gente sempre pode melhorar e que sim, tem que sempre tentar inserir na nossa prática isso como uma coisa fundamental, como uma coisa importante. Me deixa muito triste quando eu faço estágio numa unidade e não é passado nem na passagem de plantão se o paciente tomou banho, ou então é falado, ele não queria tomar banho hoje, ele não gosta de tomar banho, tipo, dá uma tristeza, assim, como assim, o que aconteceu, sabe? Aí tu vai conversar com o paciente, não foi bem assim. Eu acho que tem que se levar muito mais a sério isso, que faz parte do cuidado, do autocuidado do paciente, do nosso cuidado, né? Eu posso fazer uma colaboração também? Deve. Claro, prof. Amanda, em primeiro lugar, te parabenizar pela apresentação do artigo, mesmo com algumas concordâncias de verbo, de tradução, a gente sabe que é difícil, tá? Quando a gente é acadêmico, isso demanda tempo. Nem nós, quanto professores, a gente tem assim a linguagem completa, porque a gente usa o inglês britânico, então é bem diferente dos inglês, do artigo inglês, né, latino-americano, é totalmente diferente a escrita. Quando tu traz a apresentação, uma coisa que eu senti falta até para os próximos, tá? Uma dica só, sempre trazer o autor do artigo, porque tu trouxe um trabalho, uma evidência científica, e tu não evidenciou quem escreveu o artigo. Então, eu, quanto autor de artigo e como revisor, também eu acho bem importante essa fala, para saber a área que está trabalhando. A gente sabe que é enfermeiros, né? Tu trouxe isso durante a apresentação, mas só para saber qual a instituição que é e qual a realidade, né, desse trabalho. E ali, quando tu traz alguns pontos, então tua colocação no início da tradução, ótimo, é isso mesmo, quando a gente está apresentando, sempre situar quem está assistindo, que a tradução pode ter algumas divergências de concordância, né, até porque, para não ficar corrigindo depois no final, ela falou uma coisa, era outra. E a questão que, só para retomar, que o artigo traz, o que é um evento adverso, né? Está bem claro para todo mundo profissional, ele é um incidente que resulta dano para o paciente. Então, o artigo traz isso, né? Que é importante a gente sempre olhar isso. E, claro, dado, nem vou questionar a questão de número. Ali, quando tu trouxe da questão do banho, eles quantificaram não só o banho, tá? Eles quantificaram todos os procedimentos. Então, por isso que deu um número alto, assim. Não é só na vez que foi dado o banho. Então, é todos os procedimentos. Essa parte, com certeza. Primeiro, a primeira vez assim que eu li, eu compreendi que eram todos, porque eles colocaram a administração de medicamentos, né? Ali naquela tabela mesmo que eu apresentei. Só que daí o que aconteceu, depois eu pensei que eu estava interpretando errado, porque eu achava que, tipo, todas aquelas administrações de medicamentos foram no momento, antes ou após a realização do banho de leito. Por isso que eu mudei a minha fala, assim. Eu fiquei com Os autores quantificaram um total. E tá. Aí, quando tu trouxe ali do método, né, eu adoro estudo observacional. Dentro dele a gente pode fazer estudo de corte, né, então tem vários, e um ensaio clínico. Então, assim, só para finalizar mesmo, gostei muito da tua apresentação, acho que foi bem lúdica, tu trouxe a questão do artigo. No final, a conclusão é sempre nossa opinião mesmo, né, a gente está apresentando o artigo, mas só senti falta mesmo, até para os próximos, né,
trazer o autor no início, e a questão de contribuição, sim, eu também acho importante a realização do banho, higiene e conforto, mas eu sou enfermeiro mais um pouquinho quadrado, tá? Eu vou avaliar meu paciente para ver a necessidade do banho. Então, para eu, quanto enfermeiro hoje, numa UTI, terapia intensiva, não é tão importante o banho, ele é um complemento do cuidado. Então, eu concordo que é necessário, mas eu não vou botar meu paciente em risco por causa de uma higiene e conforto, tá? Mas concordo, sim, a gente tem que ter esse olhar, tá? Quanto acadêmico, quanto professor e enfermeiro, tá? Então, acho que minha contribuição era essa, tá? Falei demais até. Diego, era isso que eu ia comentar, né? Por isso que eu fiz essa pergunta para Amanda, né? Porque nós, enquanto enfermeiros de terapia intensiva, né? A gente sempre pensa, né? Assim, nossa, eu sou obrigado a dar banho no paciente por uma rotina institucional, aquele paciente tem que tomar banho, e daí, às vezes, não, né? Às vezes vai depender muito da tua avaliação. E daí o que a gente vê muito, né, Diego, é tipo assim, dar banho por ser rotina, e quando o enfermeiro, na verdade, não avaliou aquele paciente, e né, às vezes é aquilo, realmente, o banho vai matar ele. Talvez não dar o banho naquele paciente na terapia intensiva, nos pacientes críticos, não vai matar, né? Então, assim, às vezes o banho vai depender muito da avaliação do enfermeiro. E uma coisa que tu trouxeste ali, né, Amanda, de que às vezes o enfermeiro realmente ele não avalia o paciente e o paciente às vezes toma banho, né, sem precisar, e às vezes não toma banho precisando, né? Então, acho que isso vai muito da nossa avaliação, principalmente com os pacientes críticos. Só para corroborar a fala do Diego. Obrigado, então, Amanda, pela tua apresentação. Foi muito, muito bom mesmo. Fico muito feliz com o teu empenho de ter trazido tanta informação assim, tá? Eu quero passar agora a palavrinha para a Valéria, que vai trazer mais um artigo para a gente conversar um pouco. Valéria, então eu passo a palavra para ti, tá? Pode compartilhar a tua tela e trazer para a gente aí o que tu encontrou. Oi, gente. Boa noite ou boa tarde, não sei. Eu sou a Valéria, então, para quem não me conhece. Sou uma das diretoras aqui da Liga. Estou no 4º semestre de enfermagem. E aí eu me propus, então, a apresentar esse artigo. Tenho que ser bem sincera com vocês. Eu, até este artigo, não tinha lido nenhum artigo científico. Mas, a partir de agora, eu tenho certeza que eu vou tomar gosto por isso, porque eu achei uma coisa muito interessante. E tenho certeza que é uma coisa muito importante para a nossa formação acadêmica, tá? É muito legal também o Nicolas ter trazido essa ideia para a gente construir esse clube e debater artigos, porque tenho certeza que a maioria de vocês também não tinha o hábito de estudar artigos, né? Não tinha o hábito de ler, não sabia que havia tanta informação que a gente trazia através de artigos, através de estudos que são feitos para construção e publicação desses artigos. Então, obrigada, Nicolas, por essa ideia. Gostei muito e vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Opa, peraí. Ai, peraí, gente. O que tá acontecendo? Só um pouquinho. Eu não tô acostumada com essas tecnologias, Tá tá? tudo certo, já tá aparecendo aqui pra gente a tua apresentação. Daí eu acho que tu só não vai conseguir ver o chat, mas a gente tá te escutando tudo certinho. Quando eu tento fechar a câmera, ela abre. Peraí. Clica só no xizinho. Tô tentando. Foi. Aí, tá. Então, esse é o segundo evento, né, do Clube de Revistas. O primeiro evento foi o da Camila, que ela nos ensinou a como ler um artigo. Também foi ótimo. Eu vou apresentar o artigo A Randomized Trial of Epinephrine in Out of Hospital Cardiac Arrest. Então, um ensaio randomizado de epinefrina em parada cardíaca fora do hospital. Essa aqui é a página, né, a capa do nosso artigo. Foi publicado no The New England Journal of Medicine, um jornal britânico, tá? Introdução. Já havia outros estudos anteriormente que demonstravam que a epinefrina aumentava
o retorno à circulação espontânea. Então, fazia com que o paciente voltasse a ter pulso. Porém, não se sabia se esse uso da epinefrina tinha algum benefício após a saída desse paciente do hospital. Então, foi por isso que o International Licensing Committee on Resuscitation solicitou esse estudo. Então, só um pouquinho para vocês entenderem sobre a epinefrina, tá? Se eu tiver errado, o Nicolas pode me corrigir aí. Não, eu estou começando a engatinhar só nesses assuntos e ele domina. A epinefrina é o mesmo que a adrenalina. Ela faz constrição de arteríolas mediadas por receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, aumenta a pressão diastólica, isso durante a PCR, tá, gente? Aumento da macrocirculação e diminuição da microcirculação. Nesse aumento e diminuição, né, dessas circulações macro e micro, nós temos um paradoxo. Então, a epinefrina ela faz constrição de vasos, então periféricos, para a gente conseguir irrigar melhor os órgãos nobres, né, o cérebro e outras coisas. Porém, essa microcirculação, quando há constrição nelas, faz com que haja também uma isquemia cerebral. Essa informação é importante para a gente entender lá na frente um dos resultados desse artigo, tá? Então, gravem isso para vocês. Aumenta a macrocirculação, porém diminui a microcirculação. Essa é a pergunta principal que o nosso artigo busca responder. Se o uso da epinefrina melhora a sobrevida em 30 dias. Então, eles querem saber se o paciente vai estar vivo depois de 30 dias após ter recebido a administração de epinefrina. Desfecho secundário, então, o nosso desfecho primário é o mais importante aqui, tá? O artigo, ele sempre busca responder o seu desfecho primário, mas sempre ocorrem outras questões e outros dados acabam sendo analisados durante o estudo desse artigo, e aí geram outros desfechos. Temos o desfecho secundário aqui, que ele busca avaliar, então, os desfechos neurológicos na alta hospitalar e em 3 meses. Então, como esse paciente sai neurologicamente do hospital depois de ter recebido a epinefrina. Método. Esse estudo foi um estudo randomizado duplo cego. Eu usei aqui o mesmo triângulo de nível de evidência que a Camila usou lá para explicar para nós. Então, a gente pode ver aqui que o estudo randomizado, ele está bem aqui em cima, ó. É um estudo muito confiável, então, o nível de evidência dele é bem alto. Está bem lá no topo da nossa pirâmide, tá? Só um pouquinho ali do que significa randomizar, que eu coloquei para vocês. Então, introduzir elemento aleatório em um cálculo raciocínio, consignar temas A utilizando tabelas de números aleatórios. O que significa? Significa que os pacientes e o tratamento que eles vão receber são escolhidos de forma aleatória. E o duplo cego significa que nem o paciente, nem o administrador, nem a pessoa que vai administrar essa medicação no paciente, neste caso a epinefrina ou placebo, nenhum deles sabem o que está sendo administrado no momento. Isso faz o nível de confiança no teste aumentar. Então, é um teste muito confiável. Neste ensaio clínico, foram observados 8.014 pacientes, 3.999 receberam placebo, 4.015 receberam epinefrina como medicação. É importante a gente saber que quanto mais objetos de estudo nós temos nesses ensaios clínicos, mais a gente reduz a possibilidade de haver diferenças entre os grupos. Então, por isso que são estudos que geralmente levam
mais tempo para serem concluídos, né? Eu acho que esse estudo durou 3 anos, se não me engano, não posso confirmar, não me lembro, não me recordo exatamente, mas acho que foi isso. Então, é um estudo demorado para que a gente consiga reunir o maior número de informações possível e para a gente conseguir diminuir as diferenças. Se eu pego 10 pacientes, eu posso ter um com 20 anos, um com 50 anos, um com 60 anos. Então, a gente não vai conseguir dizer por qual motivo aquela medicação, neste caso, por qual motivo foi benéfico ou não, porque há muitas variáveis. Por isso que nesses estudos é bom quando a gente consegue pegar um grande número de objetos a serem estudados. Eu vou pular esse slide aqui, porque eu quero mostrar a tabela para vocês e depois eu volto nele. Essas aqui são as tabelas de referência, tá, do estudo. Elas ficaram pequenininhas aqui, peraí. Não consigo aumentar, tá? O que é importante a gente ver? Que não há diferenças, como eu havia explicado, não há diferenças significativas entre os grupos, entre a epinefrina e placebo, entre quem recebeu a epinefrina e quem recebeu o placebo como medicação. Para a gente não poder dizer assim, epinefrina foi bom nesse caso porque os pacientes eram mais novos, ou não funcionou nesse caso porque os pacientes eram mais velhos. A gente precisa ter essa equidade de valores nos dois grupos para a gente conseguir realmente descartar essas peculiaridades que poderiam mudar o resultado, tá? A idade, no grupo epinefrina, a média de idade foi 69,7 e no grupo placebo, 69,8. Haviam mais homens nos grupos, 2.609 epinefrina, 2.584 placebo. Os casos aqui, o ritmo cardíaco, o ritmo de parada que eles tinham, os chocáveis ventricular, fibrilação ventricular, foram 17,8% contra 17,1%. Taquicardia ventricular, 0,7 e 0,5. Então, de ritmos chocáveis, neste estudo, nós tivemos cerca de 18%, tá? 18% dos casos tinham ritmos chocáveis, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Nos não chocáveis, nós tínhamos a sistolia 53% no grupo epinefrina e 54,9% no grupo placebo. Atividade elétrica sem pulso, 23,8% no grupo epinefrina e 23,4% no grupo placebo. Então, ritmos não chocáveis eram cerca de 80% dos casos, tá? É um dado importante também para a gente analisar, porque geralmente os ritmos que a gente mais encontra em parada são os chocáveis. Mas o que pode ter feito essa... E os ritmos chocáveis são o que a gente tem maior chance de reverter, tá? Quando a gente encontra numa parada um ritmo chocável, aumenta muito a nossa chance de poder reverter pela fibrilação. Desfibrilação, aliás. Mas por que a gente não teve tantos casos chocáveis neste estudo? Os ritmos chocáveis geralmente são causados por doenças coronarianas, infarto agudo do miocárdio, mas aqui a gente teve trauma, tivemos afogamento, tivemos intoxicação, tá? Então, por estes motivos, o número de ritmos não chocáveis nesse estudo foi maior. Outra coisa muito importante também, que a gente precisa analisar. Cerca de 60% dos casos foram assistidos por um socorrista leigo. Outra coisa que é muito boa também quando a gente chega numa cena onde está acontecendo uma PCR. Se há alguém já prestando socorro para essa pessoa,
um socorrista leigo que está fazendo uma compressão torácica lá, aumenta em muito as chances da gente conseguir reverter essa situação, tá? Quando o serviço médico especializado chega no local. Essa tabela 2 aqui, toma um pouquinho de água aqui, gente. Tô acostumada a falar tanto assim. Essa outra tabela aqui falando dos eventos variáveis, tá? Tempo até o socorro chegar, até o serviço médico especializado chegar. 6,7 minutos no grupo epinefrina e 6,6 minutos no grupo placebo. É uma coisa bem impressionante, né? A gente sabe que aqui no Brasil, esse número com certeza seria muito maior se a gente fosse analisar as paradas e a chegada do socorro aqui, tá? Então lá aconteceu bem rápido. Isso aqui é o intervalo entre a ambulância, entre o socorro. O que é isso aqui? Intervalo entre. Intervalo entre chegar a ambulância, chegar o serviço médico especializado e até chegar no hospital. Que é essa aqui, ó, essa coluna aqui. Temos 12,9 e 12,4. A gente pode observar em todos esses números aqui que eu falei para vocês que eles não diferem, tá, entre os dois grupos. São diferenças mínimas. Então, lá, eles tinham hospitais perto, tinham locais, né, hospitais próximos sempre de onde aconteciam os fatos. Isso porque eles têm mais hospitais, provavelmente. Aqui, outro ponto importante. Retorno à circulação espontânea. Então, quando o paciente volta a ter pulso, tá? Sozinho, sem ajuda de compressão, né? 36,3% dos pacientes que receberam epinefrina tiveram um retorno da circulação espontânea, contra 11,7% no grupo placebo. Essa tabela 3 aqui, vou mostrar depois para vocês, tá? Que é a tabela de resultados. Deixa eu voltar aqui, então, nesse slide. Ó. Esses dados que eu vou passar agora nesse slide para vocês estão aqui na tabela, tá? 3,2% dos pacientes do grupo epinefrina tiveram sobrevida em 30 dias. A gente pode ver que é um número bem diferente dos que tiveram retorno à circulação espontânea, né? De 36, deixa eu ver. De 36,3% a 3,2%. Então, só 3,2% dos pacientes que receberam epinefrina como medicação saíram vivos do hospital depois de 30 dias. Por que isso acontece? Porque existe a síndrome como é que se chama? É síndrome do retorno à circulação? Síndrome, alguma coisa assim. Mas um paciente que retorna de uma PCR, ele nunca retorna 100%, né? A circulação não é a mesma. Ele ficou muito tempo sem oxigênio, tem hipóxia, acontece acidose. Então, por isso que a gente tem essa grande diferença entre quem retornou a circulação e quem sobreviveu de fato depois de 30 dias, tá? No grupo epinefrina, 3 de cada 100 pacientes sobreviveram. No grupo placebo, 2 de cada 100. É uma diferença muito pequena. Foi um paciente salvo a mais no grupo epinefrina. Quando a gente reduz esse número aqui, 3,2, com esse 2,4, nós temos a redução absoluta do risco. Então, um paciente que recebeu epinefrina tem 0,8% mais chances de sobreviver após 30 dias do que o que recebe placebo, do que o que não receberia essa medicação. Tá? É um número pequeno, eu sei. Esse dado aqui já estava lá.
36% dos pacientes voltaram à circulação contra 11,7% no grupo placebo. Então, é uma diferença bem grande também. NNT. NNT é o número necessário para tratar. Esse número a gente obtém dividindo 100 pelo risco absoluto, que seria 0,8. O número necessário para tratar é o número de pessoas que tu vai precisar tratar com tal procedimento ou tal medicação para salvar uma. Então, para salvar uma pessoa com epinefrina, usando epinefrina, a gente precisa tratar 112. É um número pequeno? É relativo. Se tratando de um desfecho de morte, um desfecho difícil, talvez não seja tão pouco assim, né? Essa aqui é a terceira tabela, tá, gente? Ela só tá um pouco ampliada aqui, essa tabelinha aqui. Opa! Aqui. Ó. O desfecho primário, que é o principal aqui, que a gente está observando. Depois de 30 dias, 3,2% dos pacientes no grupo epinefrina sobreviveram contra 3,4% no grupo placebo. Os desfechos neurológicos estão aqui também. 2,2 contra 1,9. Não é um desfecho tão... não são números, uma diferença significativa, né? Na verdade. Discussão. Tá. Isso aqui é o trechinho que está lá no artigo. Tá? Só trouxe aqui para vocês poderem ver. Mas o que ele nos diz? Epinefrina salvou uma pessoa a mais, neste caso, neste artigo, contando 100 pessoas, né? Porém, a gente tem que prestar atenção que outras medidas que podem ser feitas durante uma parada podem salvar mais. Então, ele nos diz aqui que sim, eu acho que eu estou até adiantando já a minha conclusão, né? Mas sim, a gente deveria usar epinefrina após a gente fazer outros procedimentos. Esses números aqui são bem significativos, tá? Ó. NNT, então, o número necessário para tratar. Reconhecimento precoce da parada cardíaca. Quando há reconhecimento precoce, quando a gente chega lá no local, verifica, não tem pulso, não responde. Se tu reconhecer precocemente 11 pessoas com parada cardíaca, tu vai salvar uma. Ao contrário da epinefrina, que a gente vai ter que usar em 112. RCP realizada, essa aqui é muito legal, acho essa aqui muito interessante. RCP realizada por socorrista leigo, 15. Então, um socorrista leigo que não estudou, talvez só sabe, porque sabe fazer uma compressão. Todo mundo já viu, pelo menos na televisão, fazendo. Um socorrista leigo fazendo uma compressão no local, lá na pessoa. De 15 pessoas, ela vai salvar uma. De apenas 15. Desfibrilação precoce. Então, nos casos de ritmos chocáveis, tá? De 5, a gente salva um. Muito diferente de 112, que é necessário na epinefrina. Aqui está a cadeia de sobrevivência, que aparece lá no American Heart Association, que é exatamente o que eu acabei de falar lá. Há outras medidas prioritárias, há uma ordem a que a gente deve seguir. Então, está aqui o reconhecimento, isso é intra-hospitalar aqui, extra-hospitalar. A chamada do serviço médico. Então, a primeira coisa que a gente necessita fazer é chamar o serviço médico. Se a gente não chamar, nunca vai chegar. RCP de alta qualidade, desfibrilação, ressuscitação avançada, né, quando chegar a ambulância, cuidados pós e a recuperação.
Tá? Então, tem muitas coisas antes da gente chegar, do médico, na verdade, né? Chegar e aplicar essa medicação. Então, o que o artigo nos responde? É para usar epinefrina em paradas cardíacas extra-hospitalares? Sim. Sim. Uma vez que as outras medidas já tenham sido muito bem realizadas anteriormente, tá? Então, a epinefrina não é uma prioridade no tratamento à parada. Isso aqui é o que o protocolo da American Heart Association nos traz sobre o PCR, tá? Eu trouxe para dizer que sim, que o protocolo ainda nos diz para usar a epinefrina. E, inclusive, esse artigo foi um dos que corroboraram para eles continuarem falando que é para usar, tá? Eu esqueci a palavra, mas é isso aí. Isso aqui é o que está no American Heart Association, é exatamente o que está aqui. Essa partezinha aqui é o que está transcrito aqui para vocês. Isso aqui diz que eles mantêm a epinefrina no protocolo, tá? Aqui, PCR hospitalar, aumentou o retorno da circulação espontânea e a sobrevivência. Houve um aumento não significativo em sobreviventes com resultado neurológico favorável e não favorável no grupo epinefrina. Administrar epinefrina se as tentativas iniciais com RCP e desfibrilação não forem bem-sucedidas. Novamente, tem passos anteriores antes da gente usar a epinefrina. Tem um resuminho bem legal aqui que eu achei para vocês. Depois eu posso disponibilizar lá no Drive. Peço para eles colocarem o link também para a gente deixar pra gente colocar ali no YouTube também. É bem legal, é bem lúdico, né? Ilustrado, dá pra gente entender direitinho o que é para fazer, o que não é para fazer. E ele resume bem esse artigo, tá, gente? É bem fácil de entender o artigo através desses resuminhos aqui. Conclusão. Sim, aumentou a sobrevida em 30 dias. Não houve diferença entre o resultado neurológico favorável, porém, no grupo epinefrina, tivemos comprometimento neurológico mais grave. É aí que entra a discussão, na verdade, né? Se a gente fosse analisar, vocês prefeririam salvar um ente querido de vocês, a mãe de vocês, mesmo tendo um desfecho neurológico não favorável, mesmo a pessoa não podendo falar mais? Ou vocês prefeririam que não fosse salvo por este motivo, pelo déficit cognitivo que ela poderia ter? Então, sobre o artigo, sim, eu gostei muito dele, que são as referências. Minha opinião sobre o artigo, eu estou começando agora, tá? Eu não sei se ele tem um artigo bom, eu acredito que sim. Ele nos trouxe muitos dados para analisar e ele foi bem claro. Então, eu gostei bastante deste artigo. Eu acredito ainda, e através desse artigo, através do que eu li, do que eu estudei, que sim, a gente deve realmente continuar usando a epinefrina. É uma vida, mas é uma vida. É um desfecho muito duro, então ele é significativo, tá? Essa vida que pode ser salva através do uso da epinefrina. É isso que eu tenho para falar, espero que vocês tenham gostado. Tô louca para escutar a opinião de vocês e discutir também. Deixa eu voltar lá. Tem alguém aí ainda, gente? Falem comigo. Obrigado, Valéria. Foi muito, muito legal mesmo. A minha opinião sobre epinefrina é que é algo que a gente usa muito comumente, né? Sempre que vocês forem participar de cursos sobre PCR, essas coisas, vocês vão ver o pessoal falando muito sobre isso, porque é uma medicação muito comum
E o que tu falou ali é bem importante, é uma vida a mais, só que a gente tem que também pensar pelo lado da questão dos acometimentos neurológicos graves que essa pessoa pode ter após aqueles 30 dias, que inclusive é uma coisa que eles colocaram como foco desse artigo, né? Não é só a questão do paciente sobreviver, mas ele vai sobreviver e ele vai continuar tendo uma vida após isso, ou o acometimento É que neurológico assim, ó, nele vai ser tão extenso que ele não vai ter mais uma vida de relação? o que eu acho importante a gente analisar também é que o artigo ele não foi desenhado para responder a essas questões secundárias. Então, a gente deveria haver outro artigo desenhado para isso. Haveriam Muito outras pertinente, né? particularidades que a gente deveria analisar para chegar a uma conclusão não séria, essa foi uma conclusão séria, mas uma conclusão mais assertiva sobre isso, na minha opinião. Muito pertinente essa fala, hein? Porque realmente, né, o estudo ele não foi desenvolvido para responder essa pergunta. Isso foi um desfecho secundário, né? Então, a gente poderia falar horas sobre isso, né? Mas eu posso dar uma opiniãozinha. Eu tenho só uma coisa para corrigir da apresentação, na verdade, tá? Quando tu fala que retorno da circulação espontânea, quando ele volta espontaneamente, não é. É quando ele volta mesmo com manobras. Então, vocês vão ver isso como ROSC, né? Ah, o ROSC Isso, eu foi de vi 5 isso. minutos, o ROSC foi de 10. É quanto tempo o cara ficou parado e ele voltou, com manobras ou não. Né? Não, sim, ele voltou, o retorno da circulação espontânea é quando ele volta a ter pulso sem manobra, é isso? Não, mesmo com manobra. Mesmo com manobra, ele volta a ter Isso, é quando pulso. ele volta a pulsar por ele mesmo. Por isso que é Entendi. espontâneo, porque é dele. Retorno da circulação espontânea, RCE. É quando ele volta a ter pulso, porque ele tá circulando por ele mesmo. Não tem ninguém fazendo manobra nem nada nele. Mas é isso que eu falei. Agora tu me confundiu. Não, tu falou quando ele pareceu, quando tu falou que era espontâneo, Fiquei tipo, confusa sem também. manobra, entendeu? Não, o retorno à circulação espontânea é quando ele passa a ter pulso sem nenhuma manobra. Ele tinha manobras anteriormente, Ah, tá. mas aí deixou de ser feito e ele teve pulso, é isso? Ah, tá, é que eu entendi isso, tipo, o cara não, ele parou e ele acordou assim, do nada. Não, mas tá certo. Não. Eu que entendi errado, então. E só uma contribuição, eu acho que esse assunto é uma coisa que a gente pode falar sobre horas aqui, né? Sim. Mas até a Valéria pesquisou outros artigos, mas a grande questão É verdade, gente. Deixa eu falar. Eu pesquisei mesmo. Mas eu fico pensando que é muito doido, né? Porque olha só, 115, só um sobrevive e a indústria farmacêutica tá aí ganhando dinheiro com paracetamol, podia estar ganhando dinheiro fazendo um fármaco que salva mais gente, sabe? Mas é que assim, ó, é que é muito difícil tu fazer um estudo que tu vá tirar a adrenalina, porque como é que tu vai? É meio difícil Mas randomizar as vamos pessoas. lá, Né? vamos galera, farmacêuticos, vamos lá, vamos fazer. Esse artigo aqui eu achei lá no JAMA, tá, gente? É o Association of Timing of Epinephrine Administration. Então, ele busca estudar a variação de tempo em que é Eu acho administrada a epinefrina. Oi? Tu tá compartilhando a tela? Não, é porque eu não fiz slide, eu só li mesmo. Ah, tá. Desculpa. Tá? E a conclusão dele, esse aqui eu não estudei tão a fundo quanto eu estudei o outro, claramente. Mas o que eu entendi da conclusão dele é que cada minuto que se passou até a administração da epinefrina diminuiu em 4% a sobrevida do paciente. Então, é isso, gente. Os protocolos irão continuar recomendando o uso da epinefrina, tá? Isso é um fato. Porque mesmo que salve pouco, ainda tá salvando. Deixa eu fazer uma contribuiçãozinha. Daí, assim, né, o que a gente pode discutir é o que a gente quer evitar na parada atualmente, né? É desfecho neurológico desfavorável, né? É sequela neurológica. Só que detalhe, o estudo ele sugere que melhora a sobrevida, né? Ele afirma que melhora, que traz mais sobrevida, o cara vive depois da parada, mas não traz melhora no desfecho neurológico, né? Então, assim, mas também tem um outro viés bem importante, né? Que, tipo assim, tem estudos que mostram que a adrenalina só é efetiva depois de 5 minutos. Só que eles demoraram, em média, 5 a 6 para chegar na cena. Então, esse é um viés de tudo, né? Então, tu enviesa a tua própria medicação. Porque, tipo, como é que tu vai avaliar a adrenalina, o efeito dela, se depois de 5 minutos ela não funciona, teoricamente, mas tu chegou na cena depois de 5 minutos. E avaliou parada extra-hospitalar, né?
Não avaliou alguém parado no hospital. E também Sim, vale mas reforçar esse Tem que esse estudo aqui é uma ponto, é parada verdade. extra é uma da parada gente. extra na É Inglaterra, parada né? Não é nem no... Vamos supor que a gente tá no Brasil, por exemplo. Esse Não aqui é vê dos o Estados Unidos. SAMU. É. Pô, cara, vai ficar ali 20 minutos esperando, mesmo que for PCR, e já era, sabe? Ai, uma fala que eu queria, uma coisa que eu queria muito falar, gente, que foi evidenciado por esse estudo, o quanto é importante a educação sobre RCP, né? Então, se tiver... Tipo, exato. ligar para o 190 e fazer chamar o DEA também. Eu vi que tem uma parte numa das tabelas que tem o do negócio do DEA, né? Bem legal isso também. É a desfibrilação, no caso. Não sei se o Diego tá por aí. Não sei se o Diego quer contribuir alguma coisa. Na verdade, podia falar horas sobre isso aqui. Né? Quero. Sobre o desenho do estudo, sobre, né, os possíveis vieses. Infelizmente não tem tempo, mas contribui, amigo. Valéria, só trazer a tua apresentação foi bem boa para a primeira vez, tá? Muito boa, sim. Tem algumas coisinhas que a gente vai melhorando com o tempo, isso é apresentação, não adianta, tá? O artigo, a gente não gosta de ler um artigo quando não é a nossa área de adesão. Aqui no grupo é legal porque vocês estão dentro de uma liga de adesão à cardiologia. Então fica mais fácil da leitura. Agora, se eu te der um artigo de outra área, tu não vai gostar. Então, quando tu tem um gosto pela área, tu consegue apresentar um pouco melhor. Então, a gente vê isso na apresentação, tá? Que tu traz, tu quer falar muita coisa, trazer, mas às vezes fica muito confuso, mas ao mesmo tempo é legal porque são ideias novas, tá? E quando tu trouxe esse estudo, dentro da revista da Current, que é uma revista que tem latino-americana, já teve uma publicação falando desse mesmo tema, da epinefrina com efeito placebo. Então, eles questionaram até no curso do ACLS, em 2020. Então, em 2020, eles queriam até questionar o porquê que a gente faz, durante uma parada, a epinefrina ainda, se o desfecho final poderia ser maléfico para o paciente. Então, eles acabaram trazendo essa literatura que tu trouxe, esse artigo, também para evidenciar, e dentro da revista tem vários médicos, tá? É área médica, que ainda trazem a questão de não confiar no uso da epinefrina, tá? Então, eles acham ainda que, dependendo do caso, é necessário não fazer ou esperar mesmo o óbito, né? Desculpa o termo, mas é isso mesmo. Mas a gente está vendo, eu estou trazendo... A situação é trazendo... incompatível com a vida, né? Já que a gente não pode dizer que é morte. A pessoa está morta. E aí, quando o Nicolas trouxe a questão, que foi a minha preocupação toda, que tu trouxe o retorno da circulação espontânea, eu tinha entendido uma coisa quando tu falou, mas agora tu explicando, ficou claro, tá? E eu me preocupei também, digo, nossa, ela está falando uma coisa que não é bem assim, mas sim, tu trouxe e ficou bem apresentado, tá? E aí, claro, se a gente for olhar dentro de uma revista latino-americana lá em 2020, que já vem trazendo isso, que dentro do estudo que é Paramedic 2, tá? Que é um estudo que fala só de médicos, é um estudo bem denso. E um estudo randomizado, eu nem vou discutir se tem evidência ou não, tá? Mesmo a gente discordando, na evidência científica, ele é um estudo válido. Então, se me disser que, não, qualquer literatura que eu usar um estudo randomizado, qualquer revista vai olhar meu artigo e vai dizer assim, opa, esse artigo do Diego é legal. Ele está evidenciando em cima de um estudo randomizado. Então, eu gostaria de estar vivo para reescrever um trabalho randomizado. Eu acho que eu não vou estar, tá? Porque demora de 5 a 10 anos, um trabalho super bom. Eu li um estudo de 24 anos, um randomizado que fizeram 24 anos, jura, né, que a gente vai ficar 24 anos estudando, né? Dando aula, trabalhando, a gente não consegue. Mas ainda bem que tem pesquisadores que fazem isso. Então, teu trabalho é de suma importância até para a liga, tá? Até para justificar nosso atendimento no pré-hospitalar, a questão do PSE, que vocês querem fazer um atendimento, né? Fazer uma capacitação com a criança. Então, esse trabalho, ele evidencia várias coisas. A importância, sim, da gente capacitar, a importância, sim, da gente ver o quão é importante a epinefrina e o uso dela adequado, tá? E, claro, a gente não sabe quantas pessoas morreram mesmo, tá? Porque tem o viés da pesquisa. Então, quantas pessoas que usaram placebo e a gente não soube? Porque nós, no estudo, a gente não sabe. A gente só sabe o valor lá dos óbitos, mas no geral. Então, tem vários estudos, que nem a Mariane trouxe aqui. Por que a farmácia não pesquisa questões sobre epinefrina? Porque não é válido, não ganha dinheiro isso, tá? Ainda. Então, por isso, a farmacêutica não quer só pesquisar coisa que dê retorno para a população. A grande maioria é retorno financeiro.
Então, por exemplo, lá na pediatria, no UTI neonatal, criaram um medicamento porque morreu mais de não sei quantas crianças em 24 centros latino-americanos. E aí conseguiram um medicamento, mas tinha benefício para 24 centros. Agora, fora isso, não vai ter, tá? Mas está aí vocês, quanto alunos acadêmicos, a fazer pesquisa nessa área e fomentar mais isso. Mostrar para a equipe, para a indústria farmacêutica, olha, nós, quanto enfermeiros, achamos necessidade disso, e mostrar, e trazer, discutir em evento científico. Daqui a um pouco alguém vai se tocar com a nossa fala e vai dizer assim, opa, vamos trabalhar em multidisciplinar, vamos pensar junto. E a gente vê isso. Se a gente for ver, a grande maioria dos artigos relacionados à PCR com a epinefrina, não estou falando manobra, não estou falando treinamento, é área médica, tá? Enfermeiro escreve muito mais questão de atuação, questões de treinamento, modelo de assistência. Eu mesmo tenho vários artigos escritos sobre PCR em modelo, em pré-teste, pós-teste. Eu tenho dois, 3 artigos escritos nessa área. Então, a gente não escreve sobre a medicação. E eu acho que é legal, porque a gente tem conhecimento básico, tá? A gente sabe da farmacologia, a gente sabe da cadeia medicamentosa. Mas eu acho que era isso. E só para colaborando, as 2 apresentações, nenhuma foi maior que a outra, tá? As 2 foram ímpar. E eu acho que para um primeiro evento, foi ótimo. Tem coisas para aprender? Tem, até eu tô aprendendo com vocês, tá? Coisas que eu nem li no artigo. No segundo artigo eu li só por cima, tá? Eu vou falar a verdade aqui. E tem coisas que tu trouxe que eu não tinha prestado atenção nos valores, e agora olhando, tem até coisas que dá para a gente fazer para edição, para editorial, para pedir para revisar. Porque tem coisas até ali de revisão que ficou com erro, tá? Mesmo passando pelo um revisor, tem coisas ali que dá para pedir para alterar, tá? Então, parabéns, tá? Pelo evento e pela comunicação de vocês entre o grupo, tá? Foi ótimo. Obrigado. Obrigada, prof. E queria parabenizar o pessoal, né? A gente sabe que num primeiro momento tem o nervosismo da apresentação, é o artigo que é em inglês, é uma área que eu nunca estudei, mas eu acho que esse ambiente justamente para isso, né? Eu acho que o Diego estar aqui é muito pertinente, né? Porque são 2 professores com expertise diferentes e experiências diferentes, né? E o nosso intuito aqui, na verdade, é auxiliar vocês, dar suporte, mas daí vocês trocarem entre si e a gente ir aprendendo, né? Quem dera se eu tivesse tido uma experiência durante a minha graduação, né? Porque, por exemplo, se a gente vai apresentar um trabalho no congresso, a gente se sente nervoso, né? Não sabe como montar a apresentação. Hoje, com certeza, a Amanda e a Valéria já têm uma noção de, poxa, acho que isso eu poderia ter melhorado nessa apresentação. Isso eu faria, isso eu não faria. E é assim que a gente vai construindo as coisas durante a nossa vida acadêmica, né? Com os nossos próprios erros, né, se experimentando, né? Então, parabéns para o pessoal que estava aqui, parabéns para as gurias que apresentaram, né? Espero muito que a gente continue com esse encontro do clube, assim, para a gente debater realmente boas evidências da enfermagem, né? Porque às vezes a gente se questiona, né? Por que o enfermeiro faz essa técnica que é tão desatualizada, tem evidências que mostram que nos faz mais assim? Talvez porque eles não têm esse momento que nós temos agora, de reservar uma horinha na semana, no mês lá, para discutir novas evidências e trocar ideias, né? Então, parabéns a todos. Valeu. Obrigado, então, gente, foi muito, muito legal mesmo a gente poder trazer esse evento, né? A gente está organizando já há algum tempo e eu tenho certeza que os próximos que vão vir a gente sempre vai estar melhorando e construindo um negócio bem legal. De repente, a gente vai começar a ter esse encontro presencialmente para todo mundo poder estar debatendo, olhando um para o outro, né? Sentindo mais o clima de um debate. Eu acho que isso vai ser uma união que vai trazer para a nossa liga e que vai gerar um momento, um encontro muito interessante, assim. Então, eu peço que vocês continuem ligados nas nossas redes ali, onde a gente vai estar sempre divulgando para vocês tudo que vai acontecer. A gente tem outros eventos para vir agora também, que o pessoal está organizando, que vão ser tão legais quanto esse que foi agora. Tá, então agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, que escutaram os 2 artigos, que participaram com a gente, tá? E a gente se torna disponível aqui para vocês, no que vocês quiserem trazer de sugestões, de opiniões para a gente, tá? Como eu falei, a gente está construindo algo aqui agora, foi o nosso primeiro evento, então a gente sabe que a gente pode alterar coisas, que a gente pode melhorar, e isso vem a partir dos pontos de vista de vocês virem até a gente trazendo opiniões e sugestões. Então, sintam-se muito bem recebidos para fazer isso, tá?
Então, de novo, eu agradeço todos vocês por terem vindo aqui com a gente, escutado as meninas, que foi muito legal, elas se empenharam muito. E a gente conta com a presença de vocês no próximo evento de novo, tá, gente? Muito obrigada, gente. Obrigada, Nicolas. Obrigada, Prof. Diego pessoal. também. Foi show participar. Tchau. Obrigada. Obrigado, Paula. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Obrigadão por hoje. Beijo. Tchau, beijo. Beijos.